Já podemos iniciar? Bora. Bora. Aqui tá ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui também no Facebook da Aqui Gastro. estamos ao vivo. Ao vivo pelo Instagram aqui também. Cadê, doutora? Cadê você? Aqui. Aê. Boa. Estamos ao vivo? Ao Estamos vivaço. ao vivo já. Ao vivaço. Muito bem, minha gente boa do Brasil e do exterior. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa GOC Live desta quarta-feira. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Eu coloquei um vídeo aí na semana passada, todo mundo gerou um monte de perguntas, um monte de discussão e a gente quer trabalhar exatamente com vocês essa ideia hoje. Que é isso que cirurgia é essa? É a gastroplastia. Mas, doutor, a minha cirurgia é grampeada? Não, mas eu fiz o bypass, eu fiz o capela, eu fiz o FOB, eu fiz o escopinaro. Que cirurgias são essas? Vocês vão ver que muitos nomes são exatamente as mesmas coisas. É a mesma técnica que tem nomes diferentes. E as técnicas de endoscopia? E o balão? E a gastroplastia? Onde é que entra nisso tudo? Então, boa noite a todos. Tempinho para vocês mandar a conexão pro amigo, pro primo, pro colega, pro parente, para aquela pessoa que vocês sabem que tem interesse em cirurgia bariátrica, em tratamento da obesidade. Vai lá no aviãozinho, escolhe para quem vai mandar, compartilha no Facebook, a gente está ao vivo no Instagram e no Facebook. De novo, doutora Manuela aqui, doutor Nestor, doutor Rafael, Danon, Daniel, e hoje a gente tem visitas aqui, a gente está com o Alessandro e a Fernanda, que estão aqui com a gente, vieram fazer uma visita ao vivo aqui também para a nossa live. Vamos embora? Quem for colocar pergunta, quem for colocar sugestão, lembre de colocar a cidade de onde é para ficar mais fácil da gente entender de onde vocês estão falando, ok? Bora lá? Certo? Compartilhou, convidou. Como chama o aviãozinho, não? Aquela flechinha faz... E como chama isso mesmo? Esqueci. Não é compartilhar, o quê? Direct. É só apertar lá e mandar para todo mundo. Aline, boa noite. Aline sempre com a gente aqui. Aline Barros. A Aline tá ali, Andréia. Já estou vendo algumas pessoas aqui com a gente. Coraçãozinho. Chuva de corações. Curtir. Muito bom. Chuva de coração, chuva de curtida. Vambora! Vamos entender isso daqui então? Vamos. Bem, vamos começar uma coisa bem básica. Doutor Rafael, Rafa, quais são os tratamentos conhecidos para obesidade? Quais são as modalidades? No que eu posso escolher? Então, hoje a gente... Sem falar de técnica, só a modalidade específica. A gente fala muito em obesidade como fosse, e a gente fala muito aqui, como fosse uma escadinha, né? A gente vai de baixo para cima com os tratamentos de obesidade hoje. Primeiramente, o que todo mundo fala, dieta, atividade física, depois você tem tratamento com nutricionista, com nutrólogo, depois você passa para... muita gente passa com a obesidade aumentada e começa a não ver muito resultado com esses tratamentos. Passa com o endocrinologista, começa medicações, são vários tipos de medicações. Depois, com obesidade grau 1, que é índice acima de 30, pode pensar em colocar um balão. E por último, que é o que a gente vê, que são pacientes que vêm muito aqui no consultório, já fez muito efeito sanfona, já está com obesidade acima de 35, que é a obesidade grau 2. Sanfona, acordeon, gaita. E aí, lá no Rio Grande do Sul chama gaita. E aí onde que chama acordeon? No No Nordeste chama acordeon. E aí, Sanfona, onde aqui em São Paulo? Interior De São Paulo, sanfona. E aí o paciente que não aguenta, já fez muito tipo de medicação, já fez vários tipos de tratamento, e aí já chegou numa obesidade tão extrema, com várias comorbidades, a gente pensa na cirurgia bariátrica. Luciana Benucci ali com a gente também. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos que estão chegando agora.
Nestor, o que mais em relação aos tratamentos? Eu acho que assim, quando a gente fala num grau de obesidade muito grande, é o que o Dr. Rafael falou. Quando eles vêm nos procurar, geralmente eles não querem mais essa fase de tratamento clínico, medicação. Eles já passaram por vários endocrinologistas, nutrólogo, já fez dieta de rezar, dieta da lua, dieta de tudo. Já tomaram medicamento de aplicar no abdômen, já Da tomaram Lua, do Sol, de forma. Marte, de E aí eles Júpiter. vêm para o tratamento que a gente considera mais definitivo, que é o tratamento Paleolítica. cirúrgico. Né? Muitas vezes nem os tratamentos endoscópicos a gente já não tem mais um recurso bom para esse tipo de paciente. E aí pensar na cirurgia. Bom, quando a gente vai então fazer a estratégia do tratamento da obesidade, nós temos 3 níveis diferentes: tratamento clínico, endoscopia e cirurgia. Tratamento clínico, o primeiro degrauzinho da escada que o Dr. Rafael falou, é atividade física e reeducação alimentar. Um degrauzinho para cima são medicamentos, medicamentos que a gente associa no tratamento da obesidade. Nestor, um medicamento que você use com frequência? Hoje eu tenho usado bastante um desses inibidor de apetite, ele ajuda, ele também controla um pouco da parte de ansiedade e tem alguns que ajudam na parte de metabolismo. Hoje o que eu tenho usado bastante é um ansiolítico, que é a bupropiona, que eu uso bastante, e também alguma coisa para ajudar na parte de metabolismo, que tem o Ozempic. Com essa associação tem tido um resultado muito bom. Principalmente Liraglutida. o Ozempic é a semaglutida, né? O Ozempic é a sema, o Isso. Victoza e a Então, Saxenda e a Lira. essa associação tem tido um bom resultado, principalmente quando a gente fala de pacientes que já tiveram cirurgia bariátrica e começaram a reganhar peso. Então, por isso que a gente sempre avisa. No começo, começou a reganhar peso, venha acompanhar com a gente, é mais fácil da gente te controlar, fazer você perder peso de novo e ficar no seu nadir. Olá, Manuela. Luciane Groschal é amiga do Alcides, do Diego, dos nossos amigos ali de Jandira. Olha aqui. Nós temos, em tratamento clínico da obesidade, nós temos aquilo que chama on-label, que são medicações preconizadas, aprovadas para tratamento da obesidade, aonde a gente vai ter sibutramina, aonde a gente vai ter o orlistat, aonde a gente vai ter a saxenda. Existe uma classe de remédios que a gente sabe que ajuda a perder peso, mas eles não são remédios diretamente preconizados para a obesidade. E isso a gente chama de uso off-label. Por exemplo, o Ozempic, que o Dr. Nestor falou agora, a droga chama semaglutida, é uma droga que na farmácia ela é vendida para tratamento de diabetes. Ela vai ser lançada agora, dentro de alguns meses, para tratamento da obesidade também. Por hora, o uso é off-label. A gente tem a Saxenda, que é uma droga parecida, que é a liraglutida, que essa sim é recomendada para o tratamento da obesidade. Quando a gente fala de bupropiona, topiramato, naltrexona, qual é a obesidade? Qual é a Danon? Que não tem aquela influenciazinha da ansiedade, do emocional, Tudo tem. da depressão, da compulsão. Então, essas drogas, elas ajudam nesta parte. Então, é aquela questão da pessoa que ela passa. Você pergunta, ela vem no consultório e ela fala assim, doutor, de verdade, eu não sei por que eu engordo, porque eu como pouco. E se a gente vai olhar o café da manhã, o almoço e o jantar, é pouco, não é muito. O problema é que ela acabou de jantar, jantou às 8 horas,
9h30. 8h47 começa aquele negocinho dentro do estômago ali, assim. Um desconforto e aquela vontadezinha. Você sente que está faltando alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é. E não é refeição, porque acabou de jantar. Aí é aí que entra a tal da ansiedade. Ó, quem tem isso que eu falei agora, dá uma curtidona ali pra gente que eu quero saber quem tem isso. Essa coisa assim, passa bem o dia inteiro, mas chega à noite quer derrubar a geladeira ali para mandar um montão de coisa. Faz um joinha, né? E normalmente ali faz um joinha. E normalmente, o que come essa hora? Chocolate, sorvete, Um monte. cerveja. Eu Olha aí, lembro ó. da grelina. O Nestor já botou umas 6 vezes lá. Então, aí, essa é a tal da ansiedade. Então a gente tem o tratamento clínico, que Aqui é também, tá um monte. Ó. primeiramente com reeducação alimentar, atividade física, depois vai associar o medicamento. Um degrauzinho depois, a gente entra na endoscopia, com o balão. Balão, então, é uma bexiga que a gente vem aqui, ó. Pega uma bexiga aqui e vem aqui e coloca aqui dentro do estômago assim. Aqui, ó. Imagine a sensação que fosse possível pegar uma mamão papaya e engolir ele inteiro. E ele vai cair lá dentro do estômago dessa forma que está aqui. Bom, quando a pessoa vai comer aqui, ó, a comida vai descer e a comida não consegue descer para o estômago, ela vai ficar nessa parte aqui acima do balão. Então, óbvio que primeiro tem uma sensação de estômago cheio, porque o balão está dentro do estômago, e segundo, não consegue comer porque não cabe, o balão não deixa a comida entrar dentro do estômago. Então, o efeito do balão é um efeito basicamente mecânico. O balão é um método de emagrecimento que tem pouco efeito hormonal. Lembra da história da grelina, do PYY, da incretina, daqueles hormônios que a cirurgia muda? O balão não muda hormônio. Então, a gente tem uma perda mais limitada de peso. Quanto você espera de perda de peso quando pede para colocar um balão, doutor Rafael? Então, isso é importante o paciente saber que não adianta você querer colocar um balão, você só tem 5 quilos para perder, 6 quilos para perder, né? Isso é tudo na indicação. E essa é a escadinha também. Então, o paciente que quer balão, o paciente que quer perder 15 quilos, 12 quilos, 15 quilos. Agora, o paciente que quer perder 8, 9 quilos, não tem indicação do balão. Aí a medicação seria um efeito melhor do que o balão. Isso foi uma paciente que eu falei com ela ontem, Rafa. A paciente me ligou, ela falando assim, eu quero colocar um balão. Quanto você quer emagrecer? 6 quilos. 6 quilos eu não preciso de balão para te ajudar a emagrecer. Né? Então, é por aí. Então, quanto você espera? Eu espero de 12 a 15 quilos. Nestor, qual a tua experiência com o balão? Até 18 quilos. Olha, eu costumo falar para meus pacientes que uma média de 10 a 15% do peso que eles estão é um resultado bem cabível dentro desse tratamento do balão intragástrico. Então, eu acho que é mais ou menos isso, 10 a 15%. Claro que tem resultados muito melhores, 20, 25%, como também a gente vê. Pacientes que ingerem muito açúcar, bebida alcoólica, apesar de ter dificuldade com bebida alcoólica, não vão perder peso, não vão chegar nem aos 10%. Então, precisa tomar bastante cuidado e ser bem orientado a respeito disso. Tem uma na verdade não é uma pergunta, mas é uma colocação. Tem uma paciente de Recife, a Luciene, que ela manda uma mensagem para a gente dizendo assim, que fez cirurgia agora em novembro, foi tudo bem, ela teve alta no segundo dia. Eu não vi aqui se você mencionou qual é a cirurgia que você fez. Não mencionou. Você não mencionou. Foi para casa, estava caminhando bem, estava tudo certo. Depois de 10 dias. Ia tudo bem até 10 dias depois da cirurgia, quando comecei a sentir uma forte dor abdominal, mas achava que era gases, então tomei remédio prescrito pelo médico. 11º dia piorei, fui para a emergência e no final da história
foi constatada uma trombose de veia mesentérica. Amém que ela está tudo bem, ela foi revista, foi tratada e acabou tudo bem. Então, a gente, acho que há nem uma semana atrás, eu já coloquei um vídeo exatamente sobre a questão da prevenção de trombose, embolia em cirurgia bariátrica. Foi essa semana. Muitas vezes a gente percebe assim, por exemplo, o paciente ele chega e ele pergunta assim, doutor, mas preciso ficar com essa meia por 15 dias mesmo? Aí eu mostro a minha aqui e falo assim, olha, eu estou a vida inteira com a minha, porque você não pode ficar 15 dias com a tua. Então, isso aqui é uma meia elástica, pessoal. Você está, Nestor, não? Também. Nestor tá, o Rafael não está. O Rafael, esse aí não tem medo de trombose. Está ali uma meia curtinha, Mas na cirurgia você vai comer? Na cirurgia eu quando passo vai muito tempo operar. em pé, né? Quando ele vai ficar muito tempo em pé, vai que ele é mais mocinho, mais novinho. Nós estamos velhos, já tem que usar meia. No inverno tem que usar touca, tem que usar para não pegar resfriado, né? Não. Camiseta por baixo. Camiseta chata, exatamente. É verdade. Gente velha é assim. Camiseta. Tomar vacina para não pegar pneumonia. Mas ali, Luciane, é o seguinte, existem 3 maneiras de tratar a prevenção de trombose e embolia depois da cirurgia, que é um fenômeno conhecido. Na verdade, não é a cirurgia bariátrica que provoca isso. Quem tem obesidade tem alto risco de ter problema vascular. E a trombose e a embolia é um deles, infarto é outro, derrame é outro, são coisas que podem acontecer. Então, exatamente para diminuir esse risco, a gente acaba usando a meia elástica, aquela compressão que tem intermitente durante a cirurgia, e muitas vezes o paciente vai para o quarto com aquilo, ele só tira a compressão quando está andando no corredor, e aquela medicação que a gente recomenda que seja injetada, é um tratamento farmacoterápico, é uma droga que diminui a viscosidade do sangue e faz com que diminua o risco de ter problema tromboembólico. Então, eu acho que esse é um dos riscos da cirurgia e a gente sempre trabalha muito a questão do gerenciamento do risco antes da operação. A gente de verdade quer fazer tudo para evitar que se tenha esse tipo de problema. O senhor falou muito bem, a gente faz todos os procedimentos para diminuir, né? Mas a gente não vai zerar essa chance, né? Então é muito raro, mas pode acontecer assim como aconteceu, mas ninguém sabe se ela tomou todos os Agora, o que ela quer cuidados. dizer também, ela quer dizer assim, existiu um erro médico? Não existiu um erro médico, o médico dela deu total assistência para ela, como ela falou, né? E medicina não é matemática que 2 e 2 vai dar 4, não. Às vezes faz tudo e pode ter Isso como esse. Na verdade, não foi feito nada intencionalmente para resultar no processo de trombose, isso não é um erro médico, isso é algo que pode acontecer. Provavelmente, antes de você fazer a cirurgia, você assinou um documento onde eram especificados os riscos da operação. Então, isso chama termo de consentimento médico, onde você autoriza o médico a fazer a cirurgia. E nesse termo está escrito que existe a possibilidade de ocorrer fístula, de ocorrer trombose, de ocorrer alguns problemas assim. Então, a gente fica muito chateado, muito triste que isso tenha acontecido contigo. Por outro lado, feliz que tudo acabou bem, que você foi tratada a tempo. Isso é uma eventualidade, muito raro ocorrer uma questão assim. Deixa eu só agradecer a Cássia Gazola Leite. Falou, essa risada do Danon é uma graça. Beijocas instaladas para você. Bom, olha aqui, ó. Então, o balão é um método endoscópico que serve para uma perda em torno de 10 a 15% do peso e é um método temporário, porque balão tem colocada e tem retirada. E quando retira, existe uma possibilidade razoável de voltar a ganhar peso. Aí o prognóstico depende daquilo que a gente conversou aqui. É para perder 8, 10, 12, 15 quilos? Então, essa é a questão. Não adianta você ter expectativa de colocar um balão para emagrecer 40 quilos, porque até tem gente que emagrece 40 quilos. Eu conheço paciente que
nós colocamos um balão com 250 quilos e ele perdeu 100 quilos com o balão. Uau! 100 quilos de 250 foi para 150. Mas no momento que retirou, voltou a reganhar peso. Porque não mexeu na Outra questão vez. hormonal, não é? É o problema que depois que tira o balão tem esse... Volta, o tamanho do estômago volta ao normal, né? Então, Exato. se não tiver uma reeducação muito boa, tem chance de voltar. Só uma pequena. A Sueli 123, ela falou uma coisa muito interessante. Ela mora nos Estados Unidos e falou assim: boa noite, amo as explicações. Recebi uma orientação de médicos onde eu moro. Sou hipertensa e pré-diabetes, além de excesso de peso. Mas confio muito nos médicos brasileiros, apesar de morar nos Estados Unidos. Onde ela mora? Nos Estados Unidos. Onde ela mora? Pergunta para ela. Onde você mora, Olha aí, Sueli? que Que estado, cidade? que cidade? Porque o Dr. Almino costuma dar aula, inclusive aí nos Estados Unidos. Vamos ver qual é o amigo que eu tenho perto dela. Agora, olha aqui, ó. O segundo método endoscópico é uma redução do estômago por endoscopia, que a gente chama de gastroplastia endoscópica. Então, é um aparelho endoscópico, então, portanto, não tem incisão, é tudo pela boca. Esse aparelho ele vem dentro do estômago e ele tem a capacidade de fazer sutura. Então, a gente vai pegando aqui o estômago por dentro e vai fazendo sutura, de modo que o estômago ele vai ficar assim, ó. Ele fica meio enrugado assim, mas ele diminui sensivelmente o tamanho do estômago. Isso é uma gastroplastia endoscópica. Agora, vamos voltar de novo para a história do tratamento clínico. Normalmente, com atividade física e reeducação alimentar, é possível uma perda de peso média. Vocês vão dizer assim, ah, doutor, mas eu conheço gente que perdeu 20. Eu estou falando em média. Média de 3 a 5% do peso. Quando a gente associa a medicação, essa perda ela pode aumentar para 8 a 10% do peso. Então, em geral, quando um tratamento clínico, tratamento com remédio funciona bem, a gente perde 10% do peso. Então vamos lá, se eu tenho 80 quilos e a minha meta é perder 8 a 10 quilos, o tratamento clínico serve. Agora, se eu tenho 140 quilos, vai perder 14 quilos, não serve, não vai mudar, não vai diminuir o risco do paciente. A cirurgia bariátrica ela é feita para diminuir o risco, não é emagrecer, é para diminuir risco. Claro que para diminuir o risco tem que emagrecer. Quando a gente faz gastroplastia endoscópica, já melhora o resultado em relação ao balão, porque é uma redução do estômago melhor. Porém, aqui ainda não tira, não é ressecado, não é removido o estômago. Então, não dá uma grande diferença na produção de grelina. Diminui a produção de grelina, porque o estômago perde a capacidade de expansão, mas diminui muito menos que diminuiria numa cirurgia. Então, a gastroplastia endoscópica, ela vai aumentar a perda de peso do balão em relação a 5 ou a 10%. De novo, isso pode ser interessante em alguns pacientes, mas para aquele que tem 120, 150, 180, não é interessante. Falando então de tratamento clínico, de uso de medicação, de balão e de gastroplastia endoscópica. A gente falou da capacidade de perda de peso, mas tem o outro lado da parede. Qual é o outro lado da parede? Uma coisa é o que pode emagrecer, a outra é quanto pode engordar. Qual é o reganho de peso admitido com esses tratamentos? Nestor, reganho de peso para tratamento clínico, para balão e para gastroplastia endoscópica. Qual é a tua visão em relação a isso? O que eu vejo de experiência bastante é que, geralmente, entre 3 a 5 anos, mais da metade dos pacientes que são submetidos a esses tratamentos que ainda não são considerados cirúrgicos mais definitivos, eles voltam tudo ao peso que eles tinham inicialmente. E o que eu vejo de pior na experiência é que, quando existem doenças associadas, comorbidades, eles perdem peso, têm uma melhoria, muitas vezes não tem a remissão do tipo de doença, mas quando eles reganham peso, os problemas estão cada vez piores. Então, um outro tipo de pensamento é que,
Quanto antes a gente oferece um tratamento mais definitivo, a gente tem uma chance melhor de remissão dos problemas de saúde que o paciente apresenta. Isso é um princípio válido para o tratamento de qualquer doença crônica. Quanto mais precocemente se faz o tratamento definitivo, melhor vai ser o resultado. A Sueli respondeu, Connecticut. Connecticut. Connecticut, já tive lá algumas vezes. Depois a gente troca uma mensagem com ela aí. Perfeito. Como é que ela está lá agora? Está satisfeita com a vitória do Biden ou ficou infeliz com o É a cidade do Trump? Boston, não? Não. A gente então tem a gastroplastia endoscópica, então que é um procedimento de redução do estômago totalmente por endoscopia, sem cortar o estômago, sem nada. E vamos reparar de novo o nosso estômago aqui, porque nós vamos subindo a escadinha do Dr. Rafael. Aqui está o nosso estômago. Nós vamos fazer a revisão, uma revisional aqui, Rafa. Vamos fazer uma revisional. Agora, aqui na Gastrobeso Center, nós temos experiência com todos esses tipos de tratamento. Com o tratamento clínico, com o uso de medicamento, com a colocação do balão, com a gastroplastia endoscópica e com os métodos cirúrgicos. Então, a gente percebe que a gente tem uma certa vantagem em relação a um centro que só coloca balão, só faz gastroplastia endoscópica, ou só faz cirurgia, ou só faz tratamento clínico, porque a gente consegue olhar o paciente de uma forma mais geral e, entendendo de todos esses métodos, buscar o que é mais indicado para quem vem buscando a ajuda da gente na consulta. Vamos falar de como é feito a gastrectomia vertical agora, então? O sleeve? Quer fazer com o grampeador aí? Nós vamos fazer aqui, depois vamos fazer com o grampeador. Rafa, é gastrectomia vertical ou é sleeve? Ou é manga? Pra mim, tanto faz, pode ser qualquer um. Eu uso muito o sleeve, né? Eu falo muito sleeve. A maioria das pessoas fala sleeve, né? Quando o paciente consulta contigo. Sim, Até os eles pacientes já eu sabem. não né? vejo nenhum paciente que conhece como gastrectomia vertical, eles conhecem como sleeve mesmo. A maioria é sleeve. Bom, Rafa, pega a vermelha ali e vamos fazer a gastrectomia Em Portugal vertical. também falam sleeve ou manga? Em Portugal eles falam... Não fala. Portugal fala... E, geralmente eles não usam fala muito o manga, estrangeirismo. não, né? fala gastrectomia. Ah, é? Fala tudo. Ó, vamos lá. Aqui está o estômago normal e aqui vem o intestino, certo? E entre o estômago e o intestino tem o piloro, que é a passagem do estômago para o A gente intestino. nem colocou o intestino aqui, porque na verdade o intestino não interessa para o sleeve, é só a redução do estômago. Que eles não são aqui. Normalmente a gente faz um grampeamento a 2 a 3 centímetros do piloro, certo? E vai fazer um grampeamento. Primeiramente a gente passa uma sonda, que é chamada sonda de Fouché. Ela tem um calibre chamado de 32 French, e aí é uma sonda que a gente deixa essa sonda aqui até aqui, e aí a gente vai começar um grampeamento 2 a 3 centímetros desse piloro e fazendo um rente essa sonda. Mais. Faz mais larguinho, mais, senão... Alguém vai falar que eles tomam. E esse grampeamento que a gente vai mostrar já, ele grampeia e corta ao mesmo tempo, certo? Onde vai sair essa parte do estômago e a gente vai tirar mesmo por esse portal que a gente faz de 10 milímetros, de 11 milímetros na parede abdominal. A gente tem vídeo já mostrando como é que sai bem tranquilo, tá? E vai ficar um tubo, você vê que fica um tubo que sleeve em inglês, em espanhol chama manga, como se fosse uma manga, né? E esse tubo aqui vai fazer com que a comida tenha uma característica mais restritiva, né? E com a saída desse estômago vai diminuir muito a secreção também, a produção de grelina, que é o que a gente sempre fala aqui, que é essa grelina que está relacionada com a fome, com a saciedade. Rafa, posso te perguntar? Um paciente que vai fazer sleeve em janeiro, ela quer saber se quem tem trombose, diabetes e pressão alta, o sleeve é bom. Qual o IMC dela? Ela não colocou IMC, mas diabetes. Não, mas
Né? Então, O paciente que tem IMC elevado, ou diabetes alta, pressão alta, né? Pressão alta. E um pouco de risco de trombose, naquela história de trombose, eu indicaria fazer um bypass. É uma cirurgia mais metabólica, né? E é uma cirurgia que melhora esses parâmetros totalmente metabólicos, como diabetes, com pressão alta, com gordura no fígado, tá? Mas aí é importante, Rafa, porque a gente pode usar essa informação para deixar claro duas coisas. Nós temos um efeito da operação que nós vamos chamar, para ficar mais didático, de efeito bariátrico, de efeito mecânico, que é diminuir o tamanho do estômago. Só diminuir o tamanho do estômago, a restrição já vai fazer emagrecer, porque vai comer menos. Mas, além disto, a cirurgia tem um efeito metabólico. Fazer comer menos não tira a fome. O que tira a fome é a remoção Do estômago, né? dessa parte do Dessa estômago parte que produz a grelina. A grelina, exatamente. E isso faz com que o paciente perca bastante peso, certo? Então, muito claro para vocês. Efeito bariátrico é a redução do estômago. É diminuir a capacidade do estômago aceitar comida. Efeito metabólico é diminuir a grelina, que é o hormônio da fome. E existe um outro efeito metabólico importante no sleeve, que o esvaziamento do estômago para o intestino, ele acelera, ele acaba sendo um pouco mais rápido. O que dá ao sleeve também, embora sem mexer no intestino, dá uma certa mudança dos hormônios intestinais também. Vai aumentar um pouco de GLP-1, não tanto quanto do que desvio. O do bypass que desvia o intestino vai alterar muito, vai produzir muito GLP-1. Aqui vai produzir mais pouco, só por esse esvaziamento ser mais rápido. Mas não é tão grande como o metabólico que é no bypass. Beleza. Certo? Então, esse é, então, como é feita o sleeve. Nós já vamos mostrar de verdade como é feita, qual é o aparelho que usa para fazer isso. Nestor, faz lá o bypass. Você vai fazendo, eu vou te ajudando apagando. bom, o bypass, um dos princípios que é usado no sleeve, é bem parecido também. Então, o que a gente vai fazer é, de uma outra maneira, a gente vai diminuir a capacidade gástrica do estômago. Então, ele é cortado de uma maneira primeiro horizontal e depois vertical. No bypass, existe a redução da capacidade gástrica, então esse poder da grelina, de diminuir a produção de grelina, diminuir o apetite, também vai acontecer, nós vamos ter esse mesmo efeito. E o bypass, a capacidade gástrica do bypass vai ser um pouco menor do que a do sleeve. Vai ficar com um estômago de mais ou menos uns 50 ml. O que isso quer dizer para nós? Que com uma quantidade menor de alimento, você já vai ter a saciedade, que é a distensão da parede gástrica. Mas nessa fase, Nestor, então no primeiro momento do bypass, ele vai ficar assim, ó. O estômago vai ser dividido em dois. Vai ter aquele estômago pequeno, que é a parte que está conectada ao esôfago, a comida vai vir por aqui, e tem esta parte do estômago que foi desconectada. Então, nesse momento, a gente fez a primeira parte da cirurgia, que é a gastroplastia. Agora tem que fazer o desvio jejunal, porque essa comida, e assim, ela parou aqui, para onde ela vai agora? Isso. Bom, se fosse o caminho normal, né, do piloro, a comida desceria pelo duodeno. O duodeno é a primeira porção do nosso intestino, que é onde acontece a maior parte da absorção. Então, depois que vai passando pelo jejum, a absorção vai diminuindo, vai aumentando as incretinas que vão dando saciedade, e a gente opta pelo desvio intestinal. Como a gente já falou em outras lives, esse desvio intestinal do bypass é um desvio intestinal que a gente considera pequeno. Existem outros tipos de cirurgias que o desvio intestinal é quase completo. São cirurgias que vão provocar diarreia. Neste caso, a gente não tem uma grande mudança do hábito intestinal, que é uma grande dúvida dos pacientes. Ah, vai desviar meu intestino, eu vou ficar tendo diarreia. Não, isso não acontece nesse caso. Agora, aqui, o intestino, ele é solto dentro do abdômen. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vai pegar aqui, esse intestino aqui, ó.
e vai subir aqui assim. Isso. E aí vai estar ligado. Uma coisa na outra aqui. Quando a gente sempre explica para os pacientes que vai ter um estômago pequeno, reduzido, e ele vai estar ligado no intestino, que isso a gente chama de anastomose. Essa passagem a gente deixa ela bem estreita, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro, até 2 centímetros. O Rafa quer mostrar a aliança. O anel. A aliança. Essa é o tamanho da passagem que vai ficar aqui. A comida fica um pouco restrita no estômago, provoca a saciedade e aí depois ela vai descer para o intestino. Só que, como esta parte do intestino ainda não tem a presença das enzimas digestivas, tudo, então ainda não há absorção. Quando encontra as enzimas digestivas com o alimento, é aí que a gente vai começar a ter a parte de absorção. Só que nessa parte do intestino jejuno, a absorção é menor do que no duodeno. Então esse é um dos fatores de maior perda de peso, melhoria das comorbidades, o diabetes é uma das que a gente tem maior preocupação. Então é mais difícil voltar a ganhar peso no futuro. Então essa é uma das vantagens do bypass gástrico. Quando a gente olha as duas cirurgias assim, fica muito claro que o efeito metabólico do bypass, ele vai ser muito maior do que o efeito metabólico do sleeve. Então, para aquelas doenças de alto perfil metabólico, diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, esteatose, gordura no fígado severa, o paciente ele vai responder melhor a um bypass do que a um sleeve. Fora que, se a gente for olhar pura perda de peso, a perda de peso ela é 10% maior no bypass do que é no sleeve, exatamente por causa do componente intestinal. Ok? Tá muito chato falar assim, parece muita aula? Vamos ver lá. Cortando agora. Aqui a Terezinha Godoy pergunta: tem algum perigo de rejeição na cirurgia de bypass? Não usa nada que dê rejeição. Exato. Não usa nada que dê rejeição. Então a gente tem agora aqui a máquina milagrosa. Então, no começo, essa cirurgia, o sleeve, quando a gente começou a fazer, já o grampeador ele já era utilizado direto, mas esse tipo de máquina aqui, que é um grampeador, ele começou a se popularizar lá depois de 1980. Antes disso, tudo isso daqui era feito cortando e costurando, cortando e costurando. Então imagina o seguinte, operar um paciente de 150 quilos, com um fígado enorme, por uma incisão abdominal, era muito mais difícil do que a cirurgia hoje a gente faz por laparoscopia. Mais difícil tanto para o paciente que sofria a cirurgia, quanto para o médico que fazia a operação. Não era fácil trabalhar na cirurgia aberta e fazendo tudo isso suturado, costurado na mão. Então, esses grampeadores, eles representaram um grande avanço na cirurgia como um todo e especificamente aqui que a gente está falando em cirurgia bariátrica, porque eles permitiram uma cirurgia mais fácil, mais rápida e mais segura. Quando se começou a usar grampeador, o índice de complicações da cirurgia bariátrica diminuiu muito, muito, muito. A cirurgia é uma cirurgia absolutamente segura hoje. Hoje nós fazemos cirurgia bariátrica com o mesmo grau de segurança de uma colecistectomia, que é uma cirurgia de um porte bem menor, mostrando que a gente tem total segurança na cirurgia bariátrica. Agora, o grampeador, a gente tem aqui dois modelos. A gente tem o modelo mecânico e o modelo eletrônico robotizado, que é esse daqui. Fecha a tua aí, Rafa. Fechou? Fechou, né? Agora vamos lá. Ó. Abrir. Abriu. Vamos fechar? Fechei. Abrir de novo. Vamos rodar.
Faz rodar o teu. Não, aí é articular. Faz rodar aqui, ó. Entendi. Ó, rodar assim. Ó, eu aperto um botão, ele roda. Eu aperto para o outro lado, ele Tem volta. que usar as duas. Aqui, o Dr. Rafael está tendo que trabalhar com as duas mãos. Aqui eu consigo trabalhar com uma mão só. Tá vendo? Agora vamos fechar de novo. Ó. Ele tem um gatilho aqui. Vou fechar. Deixa eu colocar ele na posição neutra. E agora vamos abrir de novo. Abriu. Deixa eu rodar ao contrário. Esse negocinho colorido que está aqui, ó. Vamos mais pertinho aqui para ver. Esse negocinho colorido que está aqui é o que a gente chama de carga. Os grampos, eles estão aqui dentro dessa carga. Então, quando a gente dispara o grampeador, o grampo que ele tem, esse formato aqui, ele tem um formato de C. O grampo, ele vai descer, ele vai vir nesse sentido, e tem esse anteparo metálico aqui, aonde o grampo vai vir e ele vai fazer isso, ó, ele vai fazer a voltinha. Então, no final, o grampo ele vai ficar com aquele formato em B. Quando ele está aquele formato em B, ele está bem fechadinho. Ó, a gente tem aqui uma carga, essa carga é uma carga bege e aqui é uma carga preta. Elas são diferentes porque elas são indicadas para tipos de tecidos diferentes. E isso é uma das coisas que a gente faz durante a cirurgia, reconhecer qual é o tipo de tecido e qual é a carga mais indicada para aquele tipo de tecido. Néstor, vem cá. Ó, o Néstor vai preparar aqui. O estômago está aqui. Vamos pegar um ângulo que seja bom lá. Aqui, ó. Aqui tá bom. Vamos colocar. Rafa, vem aqui. Vamos fazer nesse sentido, como se fosse um sleeve. O Nestor vai começar a grampear aqui. E você vem daqui, Rafa. Isso. Ó, na cirurgia a gente só usa um, não usa dois assim, não. É só para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui Poder virar um pouquinho assim, o grampeador isso, obrigado. posicionado em Isso. cima do tecido. Isso. Vamos ver como ele é. O grampeador preparado para fazer o disparo. Então no momento em que a gente faz o disparo, vai vir aqui... O que vem aqui, Fernanda, que empurra o negócio aqui? O que vem aqui? Ele vem um mecanismo de Então, mas como chama o arruamento. disparador que a gente chama ali, que vem? Aqui vai vir um disparador que ele vem daqui para cá Ai, bincha. e ele vai empurrando grampo por grampo, fechando grampo por grampo. Então, Uma alavanca. é algo que vem, é uma alavanca, que ela vem e vai disparando grampo por mostrar o grampo. outro lado. Vamos fazer assim, vamos virar. Isso, Vamos virar aqui, ó, que aí a gente vai conseguir ver, porque aqui vai conseguir ver Isso. essa alavanca. Vamos lá? Preparado? Disparado. Olha ali, ó, tá vendo? Olha como a alavanca vem aqui. Pode ir, Rafa, também. Ó, a do Rafa vem manual, a do Nestor vem eletrônica aqui, ó. Boa ideia, né? Fazer isso. Então por isso que o Rafa tem vários cracks. Crack. Voltou. Então, esse aqui é o sistema, então, de grampeamento. Ó, abriu o grampeador. E a gente tem aqui, ó. Olha que bonitinho que fica. Dá pra ver, Daniel? Tem que ir mais perto. Perfeito. Aqui, se puder vir mais perto, aqui. Deixa eu mostrar pro Daniel aqui. Daniel primeiro. Então, olha como fica claro aqui, ó. Tem 3 linhas de grampo do lado esquerdo, 3 linhas de grampo no lado direito e o grampeador corta no meio. Então, o que ele faz? Ele corta o tecido e separa. Agora, veja, se a gente viesse aqui, Nestor, se eu venho aqui com uma tesoura, meto a tesoura aqui e corto, o que vai acontecer com esse tecido se eu não grampear? Vai vazar. Ele vai abrir, vai sangrar e vai vazar. Então essa foi uma outra grande inovação, porque o grampeador tornou a cirurgia limpa. Antes, a hora que o médico cortava, porque ele não podia cortar e costurar ao mesmo tempo, primeiro ele cortava, depois ele costurava, vazava sangue e vazava a secreção intestinal aqui. Ó, olha, cada grampinho que tem aqui. Isso. E a gente vê que ele é perfeito, ó. Tem esse lado e tem esse lado. É aquela coisa. O grampo ele vai vir, o aparelho ele dispara o grampo, ele empurra o grampo na alavanca, ele vem,
e ele vai fazer isso contra a parte metálica e vai formar esse grampo no formato de corta, B. grampeia e fica limpinho. Então aqui, se a gente disparasse mais uma vez, eu vou fazer isso. Não vou conseguir. Não tem tesoura aí alguém não. Mas se a gente disparasse mais uma vez aqui, completaria o sleeve, ó. Esta seria a parte do estômago que vai sair, que é o que tem a produção de grelina. Aí mostra que tanto o manual como o elétrico, né, o grampeamento ficam dois iguais. São iguais. Iguais, exatamente. É o mesmo tipo de grampeamento, um deles feito de forma manual, outro deles feito de forma eletrônica. Perfeito. Então, a minha cirurgia vai ser grampeada? Qualquer cirurgia bariátrica é grampeada. Não existe cirurgia bariátrica que não for grampeada. Essa carga é nova? Ah, essa aqui o Nestor tirou. Não tem uma tesoura aí na sua bolsa? Não acredito. Tem aqui? Ah, vai fazer o mesmo disparo. Ó, então, a gente vai agora completar. Olha esse aqui como está diferente. Ó, esse aqui, porque tem essa pontinha. ele tem uma pontinha para ele, quando a gente vai fazer um grampeamento num lugar mais difícil, que você não está enxergando muito bem, que você quer ter a certeza de puxar o tecido para dentro do grampeador, você usa isso aqui, é um ganchinho para puxar o tecido aqui para dentro. Para ajudar mais o cirurgião, né? Fechou? Tem que testar, né? Tem que testar sem o tecido, né? Não, não tô pensando nisso. Fechou? Abriu. Vamos lá. Aí, né? Só para fechar. Deu? Deu. Ó, quando o Dr. Nestor fez o disparo aqui, antes de disparar, isso aqui como se fosse um revólver, ele tem um disparador. Se a gente não apertar esse disparador, que é esse que está piscando aqui, ele não vai disparar. Então isso é um mecanismo de segurança, para que o aparelho não seja disparado sem querer. Vamos ver se voltou? Ó, tá voltando lá. Abre. Abriu. Abriu. Isso. O senhor quer mostrar? Aqui seria como se ele fosse grampeado. Ele desmonta. Ó, olha o grampinho aqui, ó. O grampinho fica assim, ó. Se quiser dá pra tirar. Ele sai? Ó, o grampo ele vem então e ele abraça o tecido assim. Puxar o cinza também mostra. Vem cá, mostra aqui. Pode aparecer. Seu tímida. Aqui, ó. Aí o senhor consegue mostrar que ele abraça o tecido, como ele fecha. Como se fosse o tecido, né? Aqui, grampeado. Bom, a Fernanda é uma técnica nesse tipo de material, da companhia que produz esses grampeadores, e ela está mostrando aqui pra gente, então, olha, isso daqui é uma maquete, né, um exemplo de como fica. Vejam como fica o grampinho aqui. Bom, uma das coisas que mais as pessoas perguntaram, vem cá, Fernanda, fica aqui no meio da gente, mais perguntaram foi o seguinte, que material é esse? Titânio. E isso é como qualquer, sabe, eu tenho alergia, quando eu uso uma corrente que não é de ouro, sabe aquela história? Me dá alergia, tal, aquele tipo de metal. Esse metal pode dar algum tipo de alergia desse tipo, não? Não, não pode. Não. Ele é um material, é um metal trabalhado, preparado para uso médico e ele não tem reação alérgica possível com ele. Outra coisa que as pessoas pensam, Nestor, onde que está o negocinho aqui? Quem pegou? Ali, o Rafa pegou. Você me falou que tinha quantos mesmo? Quantos grampinhos desse em cada... Essa carga, em cada inclusive, carga? que é uma carga de 60, tem em torno de 90 grampos. Aqui tem 90 grampos. Então, uma outra coisa que me perguntaram bastante no vídeo é assim, doutor, tem que tirar os grampos depois? Você já imaginou? Depois de cicatrizar, botar o aparelho de laparoscopia de novo para tirar 90 grampinhos lá de dentro da barriga. Não, não tem, pessoal. Isso daqui é feito para ficar o resto da vida. Sabe uma fratura?
quando vai lá e o ortopedista repara, ele coloca aquele metal, ele coloca pina, ele coloca placa, é a mesma coisa. A ideia é que aquilo fique o resto da vida com a pessoa. Isso não vai causar nenhum tipo de transtorno depois. Ele é feito exatamente para isso. Não precisa tirar, ficando aqui não vai causar nenhum tipo de problema, nada, pode ter vida absolutamente normal. E o grampo, por que a gente usa o grampo? Porque, olha, no momento em que eu faço a cirurgia, depois da operação, vai começar a passar... Fernanda, obrigado. Vai começar a passar alimento aqui. Então, aí que vem a história, a primeira coisa, da dieta do pós-operatório. Se eu tenho um estreitamento desse estômago desse jeito, e eu como arroz, feijão e carne no dia seguinte da cirurgia, vai entalar, eu vou vomitar, vai aumentar a pressão aqui dentro e vai romper o tecido. Não vai romper o grampo. Grampo de titânio não rompe. Onde é que está a costura aqui? Ó, olha a costura aqui da blusa. Então, se eu pegar essa costura e eu for forçando, vai chegar um momento que ela vai romper. Aqui é a mesma coisa. É uma costura, é um fechamento feito com a linha de grampos. Se eu tiver uma pressão interna muito alta, isso pode rasgar o tecido. O grampo não vai abrir, mas vai forçar tanto o tecido que ele vai esgarçar. Ó, a mão do Dr. Rafael aqui é o grampo. Ó. O que vai acontecer? O grampo, a minha mão é o tecido. O grampo vai ficar intacto, mas o tecido vai abrir. Oh. E isso vai dar aquilo que vocês todos têm medo, que chama fístula. Tem uma paciente preocupada assim, dá emenda na linha de grampo, se você tem que emendar, ou o grampeador alcança toda a linha de corte? A gente tem diferentes tipos de cargas, né, de cartuchos de grampeamento. E o cirurgião ele vai colocando um depois do outro até fazer todo o comprimento do estômago. Então aí depende do tamanho do estômago, espaço, depende do tamanho, não fica espaço, mas não tem emenda ali, porque uma linha de grampo ela se conecta diretamente com a outra. Almino, como eu acompanho há 20 anos, antigamente além do grampo tinha também uma costura. Hoje existe isso? Existe. É um backup? Isso na verdade é a questão da segurança a mais. Então a gente tem aqui a linha de grampo e a gente prefere, para ter uma manobra a mais, um recurso a mais de segurança, a gente faz uma costura aqui por cima, causando um outro reforço. Reforço de linha de grampo, chama essa sutura, o que vai dar mais estabilidade ainda a esse tipo de sutura. Mas o que a gente vê é que esses grampadores hoje eles são absolutamente seguros. É uma tecnologia que tem mudado. A gente vê... De 20 anos para cá, ou seja, é muito mais forte. Por exemplo, esse que é o último modelo, ele é um modelo, esse modelo aqui chama Signia, e aqui dentro tem um computador, Dano. Então, esse computador, e aí no mercado hoje, esse é o único grampeador que faz isso, ele consegue ler a espessura do tecido. Uau, que interessante. Porque lendo a espessura do tecido, ele vai determinar a força que tem que fazer para comprimir o tecido, porque antes do grampeador grampear, ele comprime o tecido. O tecido ele tem que estar comprimido para o grampo poder pegar todo o tecido. Não adianta colocar um grampo que ele vai ficar solto no meio do tecido. Então primeiro ele comprime. Então o grampeador tem que determinar uma força de compressão e depois ele vai grampear. Só que se o grampeador ele vai numa velocidade muito rápida, aumenta a chance de ter algum grampeamento defeituoso. Então esse grampeador ele consegue medir a resistência do tecido e ele determina a velocidade com que o grampo vai ser fechado. Então ele trabalha conforme a dificuldade do tecido. Naquele tecido que é mais espesso, que é mais difícil, ele vai mais devagar, porque indo mais devagar vai formar o grampo com mais precisão. Interessantíssimo. Interessantíssimo. As cirurgias de hoje são muito mais seguras. Muito interessante. A vinda da laparoscopia ajudou muito nisso aí também, né? E a tecnologia cada vez maior, melhor do que
há 10 anos. Daniel, vamos botar umas perguntas ali para ver se dá tempo da gente responder umas perguntinhas ainda? Sim, embora o Instagram tenha aumentado o tempo, mas mesmo assim, para gravar, para deixar gravado, tem que ser até 1 hora. Claro. Então, daqui a pouquinho. É que aí o Instagram vai Então, cortar. deixa eu já responder uma dúvida de um paciente que já me perguntaram várias vezes. Muitas vezes, quando faz uma endoscopia, depois que já fez a cirurgia bariátrica, eles olham um grampinho lá dentro e sai no resultado. Ah, e tem um grampo metálico. Do mesmo jeito que a gente mostrou, é possível que você veja os grampos. Mas, foi o que a gente falou, não precisa arrancar, não tem que fazer nada. Isso é normal. E esse grampo, naturalmente, ele vai ser expelido. Quando ele está ali, quando você vê ele na endoscopia, ele já está na última fase. Então, daqui a pouco, a mucosa do estômago vai soltar aquele grampo e ele vai ser eliminado na próxima evacuação. Então, alguns grampos, esses que ficam em contato com a mucosa, eles podem ser eliminados depois, ao longo do tempo. Não vê aí pergunta do teu, a gente vai vendo aqui. Vamos ver ali, ó, Alessandra da Silva. Com 1 ano de bariátrica, pode comer o bagaço da tangerina? Não aconselho. Ou da laranja, ou vai colar nos grampos. A coisa não é bem por aí. Aproveita e fala de caroço de jabuticaba, que não pode. Alessandra, essa coisa de bagaço de tangerina, de bagaço de laranja, de caroço de jabuticaba, de coco, o que mais que impacta assim? Queijo parmesão, a gente teve um paciente que impactou com queijo parmesão. Quando fica esse tipo de elemento que obstrui a luz do intestino, a gente chama isso de bezoar. O diagnóstico disso é bezoar. Então, tem uma coisa bem nojenta, Danon, mas que tudo começou com isso. Tem gente que tem um problema psicológico, psiquiátrico, chamado tricofagia. Sabe o que é isso, não? Ligado ao cabo de comer cabelo? Engolir cabelo. Trico vem de cabelo. Você sabe que... Fagia de comer, então eu imaginei. Engolir A cabelo... doença do Rapunzel. Engolir cabelo foi o que deu origem ao balão intragástrico. Ah, é? Porque se um via bolinho de que as cabelo. pessoas que engoliam o cabelo, que formava aquele novelo de Que cabelo dentro do interessante, estômago, elas emagreciam com o passar do tempo. Isso Você foi vê tudo a que é- ideia inicial para fazer o balão Que intragástrico. bacana. Mas, então, essas coisas que se acumulam dentro da luz do estômago, do intestino, elas geram obstrução. E como existem pontos de obstrução na cirurgia bariátrica, no estômago, no intestino, pode, quando come bagaço de laranja, bagaço de tangerina, aquilo pode obstruir e formar bezoar. Não coma. Chupa o caldinho e tal, mas não come o bagaço. Esses grampos podem travar porta giratória do banco? Bem pertinente a pergunta. Os grampos são tão minúsculos. Você já foi parado alguma vez pelo guarda no banco? A banda é assim, Por né? causa A banda- disso, não. A banda gástrica, acho que sim. Não, nem Então, raio-x de Adriano, aeroporto, fica né? despreocupado que isso daí não vai acontecer. Olha, Nem várias raio-x várias vezes na porta giratória do banco o Nestor ficou preso porque ele queria sair e o gerente não queria deixar. Ó, sua conta tá negativa. Bota aqui botando dinheiro, sua conta tá negativa. Mas não foi por causa do campo, Isso aí tá difícil, é o caixa E forte. nem em aeroporto. Não vai ficar preso também, não. A Tiffany que pergunta o seguinte, ela já perguntou algumas vezes, doutor, fale por favor da retirada da vesícula junto com a bariátrica. não. Vamos lá. Então, isso aí depende. Normalmente a gente, paciente que fez nos exames pré-operatórios, a gente faz ultrassom e apresenta cálculo na vesícula, a gente já, nosso grupo aqui, a gente já faz a cirurgia junto. Faz a cirurgia bariátrica e retirada da vesícula. Normalmente a gente faz isso muito nos pacientes. Caso o paciente tenha uma obesidade muito grande, um fígado muito grande, a gente tem a forma de chegar e tentar perder bastante peso para depois fazer a cirurgia. Mas normalmente a gente sempre faz a cirurgia da vesícula junto com a bariátrica quando o ultrassom do pré-operatório vem cálculo na vesícula ou pólipo. Né? Edna Barbosa, fiz sleeve, não emagreci nada. Edna, não acredito. Conta a história melhor. Difícil para mim acreditar numa história dessa, sem duvidar de você, óbvio. Tenho muita fome, posso refazer? Edna, faz quanto tempo que você fez o sleeve? Com quanto peso?
o que você perdeu. Não perdeu nada mesmo, zero. Mas claro que pode refazer. Agora sim, Edna, eu não teria muita pressa para refazer. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa é sentar, entender o que aconteceu e definir uma estratégia. O que deu errado e o que a gente precisa fazer diferente. Ou seja, o que faltou fazer para você ter o resultado adequado com essa cirurgia. O sleeve não era a cirurgia mais indicada, esse sleeve, o estômago ficou muito grande, o perfil de alimentação que você tem não combina com o sleeve. Vamos estudar melhor para ver se daí você vai para um bypass, se daí você vai para outra cirurgia que chama SADS, o que a gente pode fazer para te ajudar. Mas não vamos ter pressa, vamos sentar com a Nutri, vamos sentar com a psicóloga, vamos ver, vamos realinhar todo o teu caso, não é assim, vamos lá e vamos refazer. Ó, aqui, perguntaram aqui, ó, quem é? A De Rufini. Peraí. Tenho 2 hemangiomas, um de 8,5 e um de 1,3 centímetros. Como posso fazer a cirurgia de bypass? Hemangiomas. Não tem, de fígado? Deve ser. Ela fala hemangioma? É. Bom, hemangioma é o que a gente vê, né? É muito frequente, hemangioma hepático, e isso não é nenhum empecilho para fazer cirurgia bariátrica. Às vezes, até se o hemangioma tem indicação cirúrgica, a gente acaba fazendo as 2 operações juntas. Sofreu, né, Fernanda? Fernanda Binotto lá, ó. O doutor me salvou semana passada, depois de 15 anos de uma entalada vergonhosa por uma besteira. Para mostrar que tem que estar sempre ligado, sempre atento. Mas assim, Fernanda, que bom que foi depois de 15 anos, isso é sinal que você se reeducou bastante, trabalhou bastante a tua alimentação, a tua forma de comer, e sempre alguma coisa vai acontecer mesmo. Não tem... Um minutinho. Vai lá, não. Não, tem um minutinho só. Ah, 1 minuto, eu achei que você queria falar. Não, obrigado, um minutinho. Mais 1 minuto. Edna, explica melhor pra gente isso daí, vamos ver se na próxima live a gente entende melhor o teu caso. Pessoal, tá chegando o fim da nossa live de hoje, super legal. Falam pra gente o que vocês acharam, a gente mostrar aqui se vale a pena fazer dessa forma, se vocês preferem a live feita de uma outra maneira. Mostramos aqui também os grampeadores. Obrigado, Alessandro, obrigado, Fernanda, que vieram aqui prestigiar a gente, a GOC Live, para mostrar esses materiais, que são os materiais que a gente usa no dia a dia para fazer as operações. Obrigado por estar com a gente de novo, né, nessa noite. Bom final de noite para todos, boa semana. A gente já começa a ver notícia de vacina, que bom. Ontem o ministro falou que era só para fevereiro, hoje ele já disse que talvez vai dar para dezembro. Então a gente tem fé que essa coisa se encaminhe da melhor forma possível. O Danone é o primeiro da fila para tomar a vacina chinesa. Parece que ele... O Danone vai ser o primeiro da vacina chinesa. Só se a distribuição for aqui na GOC. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Um abração aí. Beijo. Tchau, tchau.